Olá, fiquei 3 semanas aí sem fazer vídeos, estava me recuperando de uma cirurgia. Agradeço muito a todos que na aba da comunidade me deram incentivos, desejaram melhoras, agradeço muito mesmo. Então volto com o canal, tenho muitos projetos, muitas ideias, muitos assuntos para falar. O vídeo de hoje, especificamente, é mais uma postagem do professor Lang, uma postagem muito interessante, em que ele fala sobre um vídeo de Domingos Neto. Então, Domingos Neto é um divulgador científico, que tem ali quase 700 mil inscritos, se não me engano. Hoje a qualidade é medida pelo número de inscritos, né? Então, ele tem quase 700 mil inscritos, mas comete muitos erros ao longo dos vídeos, já vi diversos. O professor Lang destaca esse, que é um... Vocês vão encontrar todos os links na descrição. É um vídeo sobre a aceleração da gravidade no alto de uma montanha. Então, Domingos Neto pega uma balança dessa... Perdão. Domingos Neto pega uma balança dessa daqui e com um saquinho de moedas faz uma medida no pé da montanha, no topo da montanha, e verifica que no topo da montanha ele consegue uma medida com um valor maior. Teoricamente, porque a massa da montanha estaria contribuindo mais para a força de atração gravitacional. Nada disso tem sentido. Nem o uso dessa balança tem sentido para esse tipo de medida, nós vamos ver tudo isso. Então, o problema da divulgação científica no Brasil é que você encontra, não vou generalizar, dizer todos, mas há muitos divulgadores científicos que prêmios Nobel não teriam a arrogância que eles têm, né? Chegam ao nível do negacionismo. Então erram feio. Sim, as pessoas erram. Não sei se estão sabendo, mas as pessoas erram. Gente, não tem nenhum problema. Põe uma errata. Quantas erratas tem nos meus vídeos? Né? Põe uma errata ali. Não, isso não tem sentido, essa medida está errada. Né? Fale alguma coisa. Fica feio, né? Se esconder embaixo da cama e não falar nada a respeito daquilo. E o grande problema de uma divulgação científica errada: essa informação que foi passada de forma incorreta, ela vai se espalhar por gerações. Porque, digamos, tem 5 mil inscritos que passa essa informação para mais 5 mil e assim por diante, e nem todos vão receber de volta a correção. Aliás, dependendo do divulgador científico, nenhum, né, vai receber uma correção a respeito daquilo. Então, vimos recentemente o caso de uma ginecologista que fala um monte de bobagens e de absurdos. Então deve-se tomar um extremo cuidado com a divulgação científica, o mesmo cuidado que se toma para fazer ciência. É o mesmo rigor. Errou, não tem o menor problema. Coloque uma errata. Foi feito no canal de outra pessoa. Peça ao dono do canal para colocar a errata na descrição do vídeo. Aliás, na descrição desse vídeo vocês vão encontrar links para tudo que eu estiver falando, né? Consulte, veja, principalmente as postagens do professor Lang. E o vídeo do Domingos Neto também vou colocar aqui na descrição o link para ele. Então, esse comportamento dos divulgadores científicos no Brasil, ele é de uma arrogância que você só vê em negacionistas. Tudo isso me lembra aquela frase usada pelos estoicos, memento mori. Então é uma frase muito importante para os estoicos. Marco Aurélio, imperador, era um estoico, então quando ele voltava de uma campanha vencedora e desfilava pelas ruas da cidade, havia ao lado dele uma pessoa, provavelmente um escravo, que ficava dizendo no ouvido dele, memento mori, que quer dizer, lembre-se que você é mortal, lembre-se da morte. Há várias interpretações para essa frase, mas uma delas é a vaidade, evitar a vaidade. Então, o fato dele ganhar uma guerra não quer dizer que ele é invencível. Quer dizer que houve ali muitos fatores que contribuíram para a vitória, né, além dele.
Então, essa frase também, ela é muito de muitas interpretações, a brevidade da vida, é uma frase libertadora. Memento mori, lembre-se que você é mortal. Então, eu acho que os divulgadores científicos devia ter alguém também no ouvido deles dizendo memento mori, porque são de uma arrogância, de uma vaidade muito grandes. Então, vamos à postagem do professor Lang e vou também fazer uma observação com a balança para ver ângulos, né? Vou explicar sobre o peso que uma massa qualquer que é colocada numa balança, quando há uma pequena inclinação, ela já muda completamente. Então, esse é um dos vários problemas do vídeo do Domingos Neto. Primeiro que essa balança nem poderia ser usada nessas circunstâncias, teria que ser um gravímetro bastante preciso. Mas ao usar essa balança, qualquer variação de muitos fatores pode alterar a medida. Então vamos ver primeiro a postagem do professor Lang, o artigo que ele explicou a respeito do assunto também, e volto com o experimento da balança. Está aqui então a postagem do professor Lang no CREF, link na descrição. Então a pergunta é justamente sobre esse vídeo do Domingos Neto, que pesa o corpo no pé e no alto de uma montanha de 750 metros e encontra valores diferentes, sendo um valor maior ali no alto da montanha. E pergunta se de fato a aceleração da gravidade aumenta se subir uma montanha. É possível se medir com uma simples balança digital esse efeito? Então responde aqui o professor Lang: a montanha contribui para a aceleração da gravidade que existe no seu topo, conforme pressuposto. Entretanto, a contribuição é insuficiente para compensar o decréscimo que acontece devido ao aumento da altitude. Dessa forma, a aceleração da gravidade no alto da montanha é menor do que a aceleração da gravidade ao nível do mar, na posição ocupada pela montanha. Então, para basear os seus argumentos, o professor Lang usa este cálculo. Então, este cálculo vem do artigo, aqui está o artigo do professor Lang, link do ResearchGate na descrição. Então, o professor Lang escreveu um artigo sobre esse assunto e faz o cálculo todo aqui no artigo, né? Na postagem do CREF não está o cálculo todo, ficaria uma postagem muito longa. Então, são 19 equações para chegar naquele intervalo do valor de G em uma montanha. Muito interessante destacar que o professor Lang, ele usa um método aqui de superestimar a contribuição que a montanha dá para a aceleração da gravidade no seu topo. Então, ao invés de usar uma montanha, que seria muito difícil fazer o cálculo, o professor Lang usa uma calota esférica que vai conter a montanha, como você está vendo aqui nessa imagem. Então, veja o artigo, siga todos os cálculos, são muito interessantes, né? Veja, o professor Lang superestima a contribuição da montanha através de uma calota esférica contendo a montanha. E chega justamente na equação 19, que ele vai usar na postagem do CREF, que está aqui, esta equação. Então veja o artigo também, que está muito interessante. Voltando à postagem, então o professor Lang, ele consegue justamente o valor de G nesse intervalo. Então aqui você tem o H, que seria justamente a altitude, substituindo pela altitude da montanha, você tem então os valores da aceleração da gravidade, o intervalo de valor para a aceleração da gravidade. Também o professor Lang usa aqui na postagem este modelo gravitacional que tem o Everest. Então veja, aqui à direita você tem, conforme as cores, do vermelho até o azul, vai aumentando a aceleração da gravidade. Então no vermelho você tem o 9788,
ao chegar no azul 9770, diminuindo então a aceleração da gravidade. A altitude ela contribui muito mais do que a massa. Então veja que ao elevar a altitude você tem uma menor aceleração da gravidade, apesar do aumento de massa que a montanha oferece. Veja que o Everest está numa cor azul aqui, e o azul representa uma aceleração de gravidade menor. Em torno do Everest, na base aqui, você já tem uma cor próxima do verde, uma aceleração da gravidade maior. O professor Lang mostra também para o Monte Fuji o mesmo tipo de mapa de aceleração gravitacional. Então o Monte Fuji está aqui no cursor, veja um azul escuro, ou seja, uma aceleração de gravidade menor. Então esses mapas, eles são modelos de campo gravitacional baseado em dados de satélite. Está aqui inclusive na postagem o link para essas imagens. Está aqui. Deem uma olhada, muito interessante esse assunto. Então, o professor Lang fez os cálculos e é importante notar que conforme aumenta a altitude do terreno, a aceleração da gravidade diminui, ou seja, a massa da montanha não vai compensar esse aumento de altitude para que no alto da montanha você tenha uma aceleração da gravidade maior. Isso não é possível. E mesmo qualquer alteração, e aqui encerra o professor Lang, mesmo qualquer alteração não conseguiria ser medida pela balança usada por Domingos Neto. Então, um erro grave do vídeo de Domingos Neto é uma falta de uma preparação teórica e de critérios no experimento. Vamos então à parte experimental do vídeo. Não se esqueça de colocar nos comentários o que você acha da divulgação científica no Brasil. Então estou fazendo um alerta aqui, mostrando uma série de problemas que precisam ser corrigidos. É o tipo de assunto, de tema, de campo que precisa se procurar uma excelência, né? E não deixar os erros passarem dessa forma. Recentemente, hoje, agora há pouco, estive ali no vídeo que vocês têm aí na descrição, do Domingos Neto, e o meu comentário está lá, sem nenhuma resposta, né? Tem 14 likes o meu comentário, mas não tem nenhuma resposta. Coloque o like no meu comentário também. Quem sabe Domingos Neto ele vê e corrige esse vídeo, né? Então vamos à parte experimental. Veja, quando você tem uma massa qualquer no plano inclinado, vai acontecer isso aqui. O peso ele vai se decompor em duas outras, né? Duas componentes. Então o que eu quero fazer nessa parte experimental é estudar, verificar, medir cada uma dessas componentes. Então quando essa massa, esse objeto, cuidado, massa não é quantidade de matéria em um corpo. Na descrição do vídeo você vai encontrar link para o CREF do professor Lang, onde o professor Lang colabora, e lá você vai ter uma explicação detalhada sobre massa. Então massa não é quantidade de matéria, isso é uma quantidade de matéria referente ao número de partículas elementares. A massa é relacionada com a inércia de um sistema. Então, muito cuidado com isso. Você vê pela internet todo mundo falando massa é quantidade de matéria no corpo. Não, não é. Então, veja, quando você tem num plano inclinado um objeto qualquer, eu posso decompor o peso em suas duas componentes, nesta direção P1, nesta direção P2. Então, quando o objeto estiver em repouso em relação a um determinado referencial, você vai ter um equilíbrio de forças. Então veja que nesse equilíbrio de forças, a balança ela vai pesar o P2. Não mais o peso, massa vezes aceleração da gravidade, mas o P2. E nós vamos ver todos os problemas com essa balança, já vou mostrar. Mas veja que aqui você tem, neste triângulo, 90 graus e alfa.
Nesse triângulo pequeno aqui em cima, você tem opostos pelo vértice aqui, 90 graus também. Então, os triângulos são semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo. Logo, o terceiro ângulo tem que ser igual, tem que ser o mesmo, congruente. Então, aqui você tem alfa também. Agora, em relação a este triângulo, aqui você tem um retângulo, então este é P1 também. Aqui também é P1. Se eu pegar o seno de alfa, será o cateto oposto, P1 pela hipotenusa P. Então, a componente P1 é P seno de alfa, fazendo o produto em cruz. Depois você tem que o cosseno de alfa é o cateto adjacente, P2 pela hipotenusa P. Logo, P2 é P cosseno de alfa. Então, quando houver uma inclinação na balança, a massa que vai aparecer é em relação ao cosseno do ângulo. Aí já há um erro, então, se a balança estiver inclinada. E, na parte experimental, então, eu fiz essa montagem para mostrar a relação do cosseno. Então, este parafuso, ele vai controlar a inclinação. Tenho aqui os ângulos que eu posso verificar, então ele está aproximadamente em 30 graus agora. Nós já vamos ver isso em detalhes. E vou aproveitar para medir também a outra componente, a P1. Então, tentei colocar uma mola aqui nessa balança, mas por mais sensível que fosse a mola, a massa que eu vou usar é muito pequena, tem 13 gramas, então a mola, a deformação dela não é suficiente para fazer a medida, para achar a constante elástica. Então vou achar a constante elástica aqui com essa massa de teste, e aí com a constante elástica eu consigo, numa prancha inclinada, usando esta massa bem maior, aqui tem 2 kg aproximadamente, usando essa massa bem maior e a mola, eu consigo verificar o valor de P1. Porque se houver também um equilíbrio em relação ao referencial aqui, você vai ter que o P1 ele se iguala à força elástica. Aqui. Então é isso que eu vou fazer, né? Vou medir o P1 através de 2 métodos. Então, esse que eu falei da mola e também usando esta balança. Essa balança, ela não vai ter problema na inclinação. Veja que eu inclino e não há alteração no valor. Diferente da balança de bolso que o Domingos Neto usou. Então, veja que essa balança que eu vou usar, ela é mais precisa que a do Domingos Neto. Ela tem 2 casas decimais e ela tem um indicador de nível que nós vamos ver. E a dele não tem. Você pode observar ali no vídeo dele, no segundo 18, no segundo 47, se não me engano, que aparece bem a balança, ela não tem um indicador de nível. Então, usando esta daqui também, veja que quando eu puxo, você tem, ela não sai do lugar, mas quando eu puxo, há um sensor ali que vai indicar a massa. Então vou usar esses 2 métodos para verificar as 2 componentes do peso. Vamos primeiro ao estudo da componente P2. Então aqui eu tenho a balança montada neste aparato aqui que eu vou conseguir controlar o ângulo. Então, conforme eu vou mexendo no parafuso, vai alterar a inclinação. Ao ligar a balança, você vê que tem aqui um símbolo, esse, que é justamente do nível. Essa bolinha tem o G de gramas e esse é o indicador de nível da balança. Essa é uma balança de 2 casas decimais de precisão. E conforme eu for alterando a inclinação, depois de um pequeno ângulo, a balança já indica que está desnivelada. Então aqui ela ainda está nivelada. A partir de um determinado ângulo, não pode ir muito rápido. Aqui.
Aqui já tem a indicação que ela está desnivelada. Esse tracinho, vai aparecer bem aqui, já saiu, já sumiu. Aqui está bem desnivelado. Então, com um ângulo de 10 graus, não chega a 10, 7 graus. Com um ângulo de 7 graus, ela está bem desnivelada já. Você tem aqui, já vai indicar, veja que está indicando uma massa sem massa nenhuma. Essa fita dupla face que eu coloquei aqui, ela não vai alterar em nada. É só para a massa não escorregar quando a balança estiver inclinada. Então veja, conforme eu vou aumentando a inclinação, o erro fica cada vez maior. O que a balança está medindo? A inclinação do prato. Inclinação do próprio prato da balança. Então, quando chegar a 30 graus, vai ter um erro bem grande ali, 1 ponto alguma coisa, né? Tem duas maneiras: ou eu desconto esse erro, trabalho com esse erro, ou eu zero a balança quando estiver em 30 graus, né? Então vou zerar a balança em 30 graus, vamos voltar para zero, vou zerar a balança em 30 graus para ver a componente P2, quanto vai valer. Então vai ter que ser a massa vezes o cosseno de 30 graus. Zerar aqui a balança, voltar para o nível. Para ver quanto é a massa inicial. Veja que a balança está nivelada. Aqui o indicador. Vou colocar essa pequena massa aqui, presa na fita dupla face. Indicou 13,37. Variou um pouco. 13,37. Então vamos ver. Eu tenho 13,37. O que tem que ser medido vai ser vezes o cosseno de 30. Então, o cosseno de 30, raiz de 3 por 2, 0,866 aproximadamente. Então, 13,37 vezes 0,866, 11,57, 11,6 aproximadamente. Duas casas decimais, 11,6. Então, o que eu vou fazer agora é zerar a balança em 30 graus e medir a massa de novo. Nessa parte eu vou acelerar um pouco o vídeo, até que aqui chegue em 30 graus. E agora, ao ligar a balança, nessa inclinação, vai zerar o erro. Então, vamos medir a massa de novo. 11,59. E aqui, o valor teórico, 11,578. Muito bom. Uma precisão muito boa. Está então o estudo da componente P2 do peso. Vimos a componente P2 e agora vamos ver a componente P1 do peso, que é justamente P seno de alfa. Então, num primeiro método, eu vou usar simplesmente a balança, que vai estar inclinada. Essa balança não tem o mesmo problema de erro na inclinação. Então, vamos ver a massa inicial, quanto será. Zerada a balança.
Pronto. Torcer para não cair esse negócio daqui. Já vi antes, cair não cai. Pronto, tem que ficar bem equilibrado. 2.035. Dá um zoom para vocês aqui. 2.035. E agora eu vou deitar tanto a balança quanto esse peso e inclinar uma prancha. Veja que aqui embaixo eu tenho um gabarito na lousa. Gabarito, eu digo, é uma marca que eu fiz na lousa que representa, que são os ângulos de 30, 60 e 90 ali embaixo. Fiz com um esquadro. Então, é um esquadro de 30, 60 e 90, está aqui. Então, nesse canto direito aqui, eu tenho 30 graus. Eu vou inclinar a prancha até encaixar nessa figura. Então, eu vou mostrar um pouco da variação para vocês, né, da massa medida, e depois vou colocar a prancha exatamente em 30 graus, fixar e tal, e medir de novo a massa e a balança ali. Conforme eu for inclinando, é claro que a massa indicada vai aumentando, por conta justamente dessa componente do peso. Então veja, estou inclinando 0,295 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora é colocar essa prancha exatamente encaixada naqueles 30 graus e medir de novo. Qual o valor teórico que nós temos que esperar? Vamos ver o valor teórico, aí a gente compara com a medida. Então veja, eu tenho 2,035 quilogramas, que eu tenho que multiplicar agora pelo seno de 30 graus. Seno de 30 graus, cosseno de 60, 0,5, meio. Então é de se esperar algo em torno de 1 kg, 1,0175, né? Metade da massa inicial. Então vou colocar ali a prancha inclinada no ângulo de 30 graus e refazer a medida. E aqui eu tenho a prancha encaixada nos 30 graus. Vamos ver com o esquadro, tem que ter 60 aqui. Sim, 60 graus, então tem 30 com a horizontal. Vamos colocar a massa e ver o que acontece. Então está zerada a balança. Tem que dar algo em torno de 1 kg, porque é a massa inicial vezes o seno de 30 graus. E tenho 0, colocado aqui a massa então. Está aqui, ângulo de 30 graus. E eu tenho 0,925. E teria que ter algo em torno de 1 kg. Então também um resultado bastante satisfatório. Vamos ver o mesmo experimento utilizando a deformação da mola. Então agora nós vamos ver a mesma observação mostrando a mola. Meu objetivo principal nesse vídeo é mostrar que essas balanças, elas são, apesar de eu ter conseguido resultados muito próximos, essas balanças são muito imprecisas para trabalhar com a aceleração da gravidade. O que eu vou fazer agora é usar a mola, né? Vamos comparar com a balança e ver qual o método que mais se aproxima ali de 1 kg. Então, para a mola, nós temos o seguinte: a força elástica, que no momento do equilíbrio vai se comparar ao P1, a essa componente, a força elástica, ela será Kx. Então, há essa variação da força elástica, o K é justamente a constante, e o X é a deformação. E isso aqui que eu vou comparar então com o P1. O que eu poderia fazer? Um gráfico com vários valores de força e vários valores de deformação. Teria algo assim.
aí pegaria uma reta que representaria a média desses pontos e a tangente deste ângulo seria justamente a constante. Então essa seria um dos métodos possíveis. Mas, veja, que precisão você quer? É justamente esse o problema do vídeo de Domingos Neto. Não houve ali qualquer base teórica e qualquer cuidado experimental. Então, faz-se uma base teórica para saber a precisão que você vai ter, né, com os instrumentos que você estiver utilizando, o que esperar da medida. Para tudo se faz uma base teórica matemática. Você vai construir um prédio, você não vai ver quantos tijolos você vai precisar na hora. Ah, vai trazendo aí que a gente vai montando o negócio. Não, não existe isso, né? Ou então o avião faz a asa enquanto estiver voando. Não, tudo isso é rigorosamente calculado. Então a matemática serve também para isso, para você prever o quanto vai utilizar de material, ou então qual a precisão do equipamento que você necessita para aquela situação. Tudo isso, uma base teórica é importantíssima. Então eu poderia fazer dezenas de medidas com massas diferentes, dessa que eu tenho aqui, e vou ter ali também dezenas de variações na mola e acharia o K com uma precisão maior. Preciso de tudo isso porque eu quero mostrar? Não, é suficiente um teste para achar o K e depois vou comparar com o peso de 2 kg para ver na inclinação de 30 graus quanto eu vou ter. Então, o grande problema da divulgação científica no Brasil, não há esse cuidado teórico, nenhum. Não há nenhum cuidado teórico, as pessoas saem fazendo experimentos ou saem falando coisas sem o menor cuidado. Então, isso é muito prejudicial. A qualidade de uma informação passada por divulgadores científicos, ela é extremamente importante. Então vamos ver com a mola agora. Para encontrar a constante elástica da mola, eu vou usar esta massa aqui, este objeto, uma chumbada. Vamos ver quanto tem de massa. Não há nenhuma inclinação agora. 215 gramas. E agora vou ver quanto vai deformar a mola. Vamos ver primeiro a mola sem qualquer tensão. Então, aqui ela vai ficar pendurada, a massa. Não quero esticar a mola, só ver o tamanho dela. Então, aproximadamente 36 centímetros. E agora vamos ver com a massa. Vamos ver quanto foi a deformação. Daqui até a arruela foi de 40, daqui até 41. Então de 36 para 41 são 5 centímetros de deformação. Vamos fazer o cálculo, a parte teórica, e volto com o plano inclinado. Tenho então uma massa de 215 gramas ou 0,215 quilogramas, e esta daqui é a aceleração da gravidade aqui na minha cidade, conforme a latitude e conforme a altitude. Então, o G é de 9,786, multiplicando os dois eu tenho o peso, que será igual à força elástica para esse caso, e eu vou ter então que esse produto é igual a K vezes 0,05, 5 centímetros em metros. E assim eu consigo uma constante elástica de aproximadamente 42,08 newtons por metro. Vamos agora ver isso no plano inclinado com a mola. Aqui eu tenho o mesmo sistema na inclinação de 30 graus, agora com a mola. Então vamos ver o quanto a mola tem de medida, do primeiro elo aqui até
Ali. 57. 57, um pouquinho mais, 58. Ali onde começa o peso. 58 centímetros. Vamos para o cálculo agora. Tive então uma deformação de 22 centímetros na mola para esse peso num plano inclinado de 30 graus. Então, o que acontece é o seguinte: eu tenho que o P1, essa direção não há movimento, então as forças se cancelam, né? Os valores, o módulo dos vetores tem que ser iguais. Então eu tenho que o P1 é mg seno de 30, como já vimos, a força elástica é kx, os dois módulos têm que ser iguais, então está aqui. O G eu passei dividindo, então o M seno de 30 é justamente o que foi medido na balança do plano inclinado, o experimento anterior, e o M seno de 30 então será Kx por G, que está aqui, a conta. O coeficiente elástico encontrado antes, a deformação da mola e o G da minha cidade. Fazendo a conta, 0,946,946 gramas, muito próximo ali de 1 kg. Deve-se considerar que nesses experimentos a força de atrito eu não coloquei no cálculo, né? Então, se eu colocasse a força de atrito, ficaria ainda mais preciso. Veja que a força de atrito ela é ao contrário ao movimento, ela se somaria aqui à força elástica. Ou seja, eu teria mais um fator somando aqui, então teria ainda mais próximo de 1 kg. Não considerei a força de atrito, porque teria que calcular, encontrar o coeficiente de atrito, que seria um pouco mais demorado, o vídeo já está bastante longo. Então, mostrei então que você pode decompor a força-peso, medir, calcular com a precisão que for necessária. São experimentos muito interessantes para serem explicados pelas pessoas que não acreditam na força da gravidade. Então, como algo que não existe, pode ser decomposto e medido. Vimos então que a força-peso, ela pode ser decomposta e medida. Veja que não houve nenhuma variação da densidade dos objetos pesados, o chumbo, por exemplo. Não houve o decaimento radioativo do chumbo, nem nada assim. Então, esse vídeo foi interessante também para mostrar a essas pessoas que sim, a força de atração gravitacional existe, pode ser decomposta e medida. Ao longo do vídeo, falo muitas vezes como sinônimos entre peso e força de atração gravitacional. Então tome cuidado, o peso ele é na verdade a resultante entre a força de atração gravitacional e a força inercial centrífuga. Por isso então, o peso ele será menor no equador do que quando medido nos polos, porque no equador a força centrífuga ela é maior, justamente por conta da rotação da Terra. Então, o erro de Domingos Neto foi usar esse tipo de balança de bolso para essa medida. Isso deve ser feito com gravímetros. Os gravímetros hoje eles são extremamente... há uma tecnologia muito grande, tem um vídeo aqui no canal sobre gravímetros, e eles são usados para prospecção de petróleo, minérios. Então, esse tipo de medida ela não tem sentido no vídeo dele. O que pode ter acontecido ali é justamente no pé da montanha, ele mediu com um desnível da balança e deu um valor menor do que no alto da montanha. Porque qualquer interferência da massa da montanha seria muito pequena para que fosse medida ali por esse tipo de instrumento. Então, acredito que as medidas que fiz foram satisfatórias para o que eu queria, que era justamente a decomposição da força-peso. E, é claro, com um equipamento muito mais preciso, eu conseguiria resultados muito mais próximos dos teóricos. Então, sobre a divulgação científica no Brasil, deve ficar claro que não, os divulgadores científicos não são como os vendedores de óleo de cobra.
né? Vendedores de óleo de cobra são aqueles que dão conselhos sobre saúde, né? Porque uma pessoa larga um tratamento tradicional para usar uma beberragem qualquer indicada por esses curandeiros de aldeia. Então tome muito cuidado com eles. Esses vendedores de óleo de cobra são estelionatários que deveriam estar cumprindo pena, né? Os divulgadores científicos não, eles não acreditam que eles tenham nenhuma intenção de passar uma informação errada. Quando o fazem é por desconhecimento mesmo. Então, o caso de Domingos Neto e tantos outros que falam sobre assuntos que desconhecem, né? Dizer que o formato da Terra é um geóide, esse tipo de coisa. Então, não há intenção de enganar. Eles falam, mas é prejudicial também, uma informação errada. Eles falam por desconhecimento e não corrigem por vaidade, pura vaidade. Então, o que eu posso dizer, que eu posso sussurrar a esses divulgadores científicos? Memento mori. O meu muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima.